Saudações, meus queridos! Sejam bem-vindos ao canal TV Fazenda. Hoje nós vamos estudar alguns dos ensinamentos mais poderosos de Jesus Cristo. Por mais de 2000 anos permaneceram ocultos, protegidos do conhecimento comum. A maioria das pessoas jamais terá acesso a esse conhecimento, mas você está prestes a descobrir o verdadeiro segredo das lições de Jesus, uma sabedoria capaz de mudar a sua vida. O mundo conheceu apenas uma parte da história. As traduções e interpretações feitas ao longo do tempo moldaram o que chamamos de tradição cristã, deixando muitas das mensagens originais de Jesus longe do conhecimento da humanidade. O Jesus que pensamos conhecer transmitiu ensinamentos muito mais profundos do que aquilo que nos foi passado. Em antigos textos, há mensagens escondidas e ensinamentos projetados para elevar a nossa consciência a um nível mais elevado. Ignorar esses ensinamentos pode significar perder a compreensão do verdadeiro caminho que Jesus traçou para a humanidade. Mas o que exatamente está escondido nesses textos? Que segredos podem mudar nossa percepção de Jesus e de nossa própria jornada espiritual? E é isso que vamos explorar agora, meus queridos. Os ensinamentos secretos de Jesus se alinham mais com a alma, focando na transformação interna da consciência. Em vez de práticas religiosas exteriores, esses ensinamentos buscam revelar a consciência crística, um estado de união espiritual com Deus que está ao alcance de todos. A sabedoria de Jesus vai além dos dogmas, trata-se da realização do divino que reside em cada um de nós. Prepare-se para uma nova compreensão dos ensinamentos de Jesus, uma compreensão que pode mudar a forma como você enxerga a vida e o seu propósito. Ensinamento número 1. O reino de Deus está dentro de você. Exatamente, o reino de Deus está próximo. Este é um dos ensinamentos mais profundos e misteriosos à interpretação tradicional do cristianismo, que frequentemente localiza o reino de Deus na vida após a morte. Essa mensagem, Jesus referia a uma realidade interior, a um estado de consciência divina, em que a alma reconhece a sua unidade com Deus. Essa experiência interior não é exclusiva de santos ou profetas. Ela está acessível a todos que desejam despertar espiritualmente. Este ensinamento ressalta a importância do despertar espiritual interno. O reino dos céus não é um lugar externo a ser alcançado, mas sim um estado de consciência divina, acessível a todos que voltam seu olhar para dentro de si mesmos. Em muitas tradições, esse ensinamento está em perfeita sintonia com a ideia de iluminação. Jesus estava revelando que a salvação e o paraíso não são meramente distintos após a morte. São destinos após a morte, mas estados de consciência que podem ser alcançados aqui e agora ao olhar para dentro de si e reconhecer a própria divindade. Ensinamento 2. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus declara isso, ele não estava falando apenas de sua própria natureza, mas sim transmitindo uma verdade universal sobre o potencial que existe em todos os seres humanos. Essa afirmação expressa o conceito de unidade, presente em diversas tradições ao redor do mundo. A não-dualidade e a percepção de que a aparente separação entre a alma individual e o divino é ilusória. Na realidade, existe apenas a unidade. Isso indica que devemos honrar, respeitar, amar ao próximo, mesmo o inimigo. Reze por eles, para se livrar em seu pensamento. Porque nele também existe o mesmo Deus que está dentro de você, e que Deus é unidade, e não partido, competição, separação, e sim cooperação, partilha e unidade. Jesus, ao realizar sua união com Deus, convida a todos nós a reconhecer que também podemos alcançar essa mesma conexão. A jornada espiritual neste contexto consiste em transcender o ego e o sentimento de separação, fundindo-se com a presença divina. Ensinamento 3. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz.
Esse ensinamento, frequentemente ignorado ou mal compreendido, faz referência à visão espiritual e ao despertar do terceiro olho, ou nossa glândula pineal, que fica localizada no meio do cérebro. O mesmo faz as baleias para se localizarem nos oceanos. O mesmo que uma mãe sente quando o filho está em perigo, mesmo distante, ou quando sentimos mal ao ficar em determinado local. Essa glândula ativa a nossa intuição, nosso sexto sentido, o nosso Wi-Fi com Deus. Um conceito presente em várias tradições, o olho ou terceiro olho pode ser entendido como centro espiritual, conhecido no Oriente como Ajna Chakra, que nos permite perceber realidades superiores, falar com Deus, com seu anjo protetor ou com o seu eu superior. Jesus disse que devemos ver o mundo e as pessoas com o olhar de uma criança. É um estado de espírito, um estado de consciência pura, com pureza no coração, com leveza. Você se enxerga como alma e vê a alma nos outros. Todos nós temos um lado sombra e um lado luz. Então Jesus fala de vermos o próximo como algo bom, ver algo de bom nas pessoas, tentar enxergar uma luzinha que cada um tem, ver o lado positivo em tudo e em todos. Por exemplo, se houve um atraso no voo, pense que esse atraso não atrapalhou a sua vida, mas sim lhe salvou de um desastre de avião. Se determinada desilusão amorosa aconteceu com você, pense que Deus está te preparando para algo melhor ali na frente, um relacionamento mais sadio, alegre e próspero. Ensinamento 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitas vezes esse ensinamento é interpretado de forma simplista, como uma experiência de conversão ou batismo. No entanto, seu significado mais profundo está relacionado ao renascimento espiritual, uma verdadeira transformação da consciência. Morrer e nascer de novo, ou o que chamamos de ressurreição, implica em despertar interior, onde o indivíduo deixa de se identificar apenas com o físico e o ego, passando a reconhecer a natureza divina que reside em si, se enxergar como alma eterna, que nunca morre. Essa ideia se conecta a ensinamentos sobre o despertar da Kundalini, ou a elevação para níveis superiores, a elevação da energia. Em várias tradições pelo mundo, esse reconhecimento, ou renascimento, ou a ressurreição é alcançar um nível mais elevado de consciência em que a realidade é vista não pela perspectiva limitada do ego, mas através dos olhos eternos da alma. Ensinamento 5. Entrem pela porta estreita, mas larga é a porta e amplo é o caminho que leva à destruição. Em muitos entram por ele, mas pequena é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns a encontram. Essa passagem fala da jornada espiritual. O caminho estreito representa a transformação interior e a prática espiritual constante. A maioria segue a rota larga do materialismo, do ego e das buscas superficiais, mas poucos se dispõem a trilhar o caminho desafiador da autodescoberta, da meditação e da entrega ao divino. Jesus se refere ao processo de iniciação à consciência superior, onde o buscador precisa abandonar os apegos do ego e do mundo material para alcançar um estado de realização divina. Ensinamento 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, produzirão muitos frutos, pois separados de mim, pouco vocês podem produzir. Este ensinamento revela que todos temos uma alma e essa alma está ligada a Deus, pois todos somos eternos. Nosso corpo tem prazo de validade, mas o nosso espírito é eterno. Os ramos simbolizam as almas individuais conectadas a essa fonte eterna de energia. Alinhar-se a essa consciência crística interior permite que indivíduos alcancem seu potencial divino, manifestando frutos espirituais em suas vidas. Jesus queria deixar todo o seu conhecimento para o planeta Terra. Compartilhou seus ensinamentos mais profundos com todos. Suas mensagens espirituais mais elevadas eram reservadas àqueles que estavam preparadas para recebê-las. Para as multidões,
Ele falava em parábolas, contava histórias sobre os pescadores e do homem do campo, para que as pessoas entendessem de forma simples, próximo da realidade deles, e através da emoção e razão, aqueles que estavam preparados entendiam o verdadeiro sentido de suas mensagens. Os ensinamentos secretos de Jesus têm sabedoria, têm métodos de viver a vida com a consciência de estar no céu, de estar em paz, em equilíbrio. E a morte é a dissolução do nosso egoísmo. Todo o combo que ele acompanha, como a pessoa querer só o bem para ela mesma e não pensar no próximo, através do controle, da manipulação, mentira, falsidade, inveja, desprezo, raiva, fuxico e rejeição. Devemos lembrar que todos somos filhos do Criador, de Deus, de Brahma, de Alá, da energia suprema. Chame como preferir o nosso Pai. Nós somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. Todos podemos morrer a qualquer momento. Podemos perder nossas coisas. Podemos ficar doentes. Nascemos nus e voltamos para a terra em forma de elementos químicos, de adubo, de terra ou pó novamente. Ame seu próximo como você mesmo. Veja as pessoas com a visão de uma criança. Sorria mais. Seja generoso. Ouça mais. Sinta-se pertencente a esta família, a essa unidade. Você não está sozinho. Todos estamos aqui por um prazo. E agora deixo a pergunta. O que você faria da sua vida hoje, se soubesse que morreria amanhã? Viva como se fosse eterno, e isso não será problema para você. Nos vemos em breve, e assim é.